têm 80 anos de experiência, né? Apesar de serem novinhos assim. E ele vai falar sobre inovação, vai trazer um pouco da experiência dele aqui também, que é sensacional, contar bastante cases para a gente e inspirar para o resto do dia. Gustavo, prazer enorme ter você aqui com a gente. Vem para cá. Obrigado, Marta. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bom, né? Gente, essa aqui é uma versão nova da minha apresentação. Aí eu estou falando porque eu vi esse 12 ontem aí, falei, não, doido, por que será que eles puseram esse 12? Não tem motivo nenhum, então, só para vocês saberem que esse 12 aí não são 12 slides, nem nada. Antes de começar a apresentação, eu queria contar um pouquinho da minha história e de como é que eu cheguei. Aquela ali é uma foto minha na Nasdaq, e eu fui convidado para falar para os 100 fundadores das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Mas antes de chegar lá na Nasdaq, eu queria contar para vocês a minha história. Vocês fazem, por que esse moleque está aí, né, falando para mim, quem que é ele? Então, deixa eu contar um pouquinho de onde eu vim. Eu sou de uma cidade chamada Araguari. Harigueri, em inglês, o povo fala inglês aí. Harigueri, os 3 Bs lá do Triângulo Mineiro, né? Que é Berlândia, Beraba e a Bela Araguari. Isso mesmo. E eu nasci lá no Harigueri e fui estudar. Eu prestei vestibular na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e passei em São Paulo e no Rio. Lógico que eu fui para a praia, né? Para o Rio de Janeiro. Aí fui estudar no Rio e tal, fiz faculdade no Rio. E um dia eu estava trabalhando, eu era estagiário da Unimed, e comprei um celular colorido. Na época, né? Antigamente, tal, tinha estranho. Aí eu comprei um celular colorido e tentei baixar joguinho para celular. E não tinha joguinho para celular. Eu falei, gente, mas se eu quero comprar e não tem uma oportunidade de negócio aí. E eu fui atrás de quem fazia joguinho para celular fora do Brasil. Achei uma empresa na Inglaterra, uma empresa na França, e essa empresa da Inglaterra falou assim, olha, Gustavo, nós temos interesse no mercado brasileiro. Se você mostrar para a gente que esse mercado é bom, a gente tem interesse em entrar com você nisso. Eu levei um plano de negócio lá para os caras, eu tinha 20 anos, levei o plano de negócio para os caras e convenci os caras de que o mercado era bom. O mercado era grande, todo mundo estava mudando de celular preto e branco para celular colorido e não tinha concorrência. E eu falei que eu sabia tudo do mercado, sabia não. Aí, o povo falou, não, esse menino é bom, tá, vamos apostar nele. E eles me deram um contrato que eu podia representar eles de maneira exclusiva aqui na América Latina inteira. E eu voltei para o Brasil, eu liguei para meu pai. E aí meu pai, a gente conversa assim, pai, bom? Bom, filho, e você? Bom, como é que tá os trem? Tudo bom, então tá, pai, obrigado, tchau. Mas aí nesse dia eu falei assim, não, pai, peraí, tem um trem para falar com você. Eu tenho uma oportunidade de negócio aí, e eu queria que você me apresentasse um cara rico. Você me apresenta para um cara rico? Eu falei, não, mas tem que ser rico mesmo, não é mais ou menos rico não, mas podre de rico. Aí ele me apresentou para um cara lá de Florianópolis, um empresário, e esse cara aportou $100 mil na empresa para a gente começar o negócio. Então aí começou uma empresa que chamava Samba Mobile, que era uma empresa de vender joguinho para celular. Um determinado momento, eu acabei mudando do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, que eu falei, gente, eu com $100 mil na mão no Rio de Janeiro ia gastar tudo com a manhãzada. Eu falei, não, eu vou para BH, porque é um lugar mais pacato, um povo mais tradicional e tal. Fui para Belo Horizonte, cidade grande, tal, boa, mais barato que o Rio, e montei a Samba Mobile lá. A gente começou a vender joguinho para celular para quase todos os operadores da América Latina. Do México para baixo, a gente vendia para quase todo mundo. E o negócio começou a dar dinheiro. E tinha numa empresa, eu tinha uma estrutura boa. Tinha eu de CEO e 2 estagiários. Então, a gente ganhava uma grana. Eu. Daí eu falava assim, gente, num determinado momento, eu falei assim, gente, esse negócio está errado. Assim, ou eu sou mais esperto que todo mundo, ou eu sou mais bobo que todo mundo. Porque não é possível que eu estou num negócio tão bom assim. Eu entendi, eu tinha estudado uma das aulas que eu fiz. Eu faltei muita aula na faculdade, mas uma que eu fiz, que era boa, era a aula do Michael Porter, que falava que se você está numa indústria onde você tem muito poder de barganha, de fornecedor, ou dos seus compradores, você está numa indústria ruim. E aí eu lembrava dos meus diálogos com a TIM, que era minha cliente, né, que era minha compradora, comprava os joguinhos da gente. Eu chegava para sentar com a TIM, eles me chamavam para reunião amigável, senta aqui, Gustavo, vem cá, a TIM gosta muito de você. Aí sentava lá e falava assim, então, agora 50-50 não funciona mais para a TIM, agora 30% é samba, 70% é TIM. Eu falei, o que eu vou, né? Era divisão de receita. E isso aí, toda vez que eu ia numa reunião, lá, não, agora 80% é samba, 20% é TIM. Samba está ganhando muito dinheiro. Não, é o contrário, né? 20% samba e 80% TIM. Então, eu senti que eu estava no mercado e que eu tinha um fornecedor só atrás, né, da empresa, e
poucos clientes, mas cliente com muito poder de barganha. Cara muito grande, que ia me esmagar. Eu falei, bicho, ou eu pego esse dinheiro agora, que eu estou ganhando, e compro uma BM, você é o cara aqui em BH, imagina eu com uma BMzinha conversível lá, 20 e poucos anos, ou eu vou investir esse dinheiro num negócio futuro. E aí eu peguei esse dinheiro, contratei um japonesinho, falei, Japinha, olha só, eu quero que você faça um negócio para mim. Eu acho que vídeo é o futuro do mundo. Eu acho que todo mundo vai caminhar para vídeo. Todos os portais, isso era 2007. E eu quero que, eu preciso montar uma plataforma de vídeo para fazer automatização de todo o processo de uma emissora de televisão. E aí a gente montou essa plataforma, né, fizemos um protótipo da plataforma, e eu levei esse negócio para a Band. Eu cheguei na Band, assim, eu estava lendo uma revista, vi o nome lá da Sara Saad, filha do Johnny Saad, falei, vou mandar um e-mail para essa mulher. Peguei o meu e-mail e comecei a mandar S.Saad, Sara.Saad, Sara Saad, tudo junto, tá? Um caiu nela, por acaso. Eu tentei todas as combinações matemáticas possíveis. E aí no e-mail, eu parecia que eu conhecia ela. Ô, Sara, como é que tá seu pai? Tá tudo bom? Tal. Meu pai é o John Saad, dono da Band. Não, Gustavo, tudo bem? Como é que tá? Tal. Às vezes ela achou que eu era ali do Morumbi. E aí eu falei, gente, não, ela falou assim, eu não cuido dessa parte, mas vou te apresentar dentro do Grupo Bandeirantes quem cuida dessa parte aqui dentro. E a gente foi lá na Band e eu levei o protótipo. E eu lembro do dia que eu levei o protótipo, o Japinha falar assim para mim, chefe, falar um trem aqui para você. Só clica onde eu estou mandando. Qualquer coisa que você clicar fora vai dar pau. Ia dar pau mesmo. O cara falou assim, bicho, se eles mandarem voltar a apresentação, fecha o laptop e fala que acabou a bateria. Porque vai dar pau com certeza. Se mandar voltar, vai dar. Então eu tinha um trajeto para fazer, mas eu estava validando a ideia só. Depois eu vou explicar para vocês por que eu fiz isso. Mas aí acabou que a Band foi nosso primeiro cliente, e aí eu voltei e a gente captou $5 milhões de um fundo americano, que é o mesmo fundo que investiu no Skype, no Hotmail lá nos Estados Unidos, e a gente montou a Samba Tech, que é a maior empresa hoje de distribuição de vídeos para a internet na América Latina. A Samba, para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com, geralmente, todas as emissoras de TV, a gente trabalha com 8 das 10 maiores. Então a gente costuma usar uma estratégia, que eu vou falar ali na frente, de trabalhar sempre com os líderes, que é uma estratégia de pinos de boliche. Então, no caso de grupos de mídia, a gente tem Globo, SBT, os maiores, depois temos todos os menores. A gente tem a maior empresa de locação de carro da América Latina, Localiza, depois temos as menores. Temos a maior empresa de franquia do Brasil, Boticário, depois temos todos os menores. Temos as maiores empresas de educação do Brasil, Anhanguera Croton, 1 milhão de alunos. Depois temos todas as outras universidades grandes que trabalham com a gente. E clube de futebol também, a gente tem um líder, que é o Cruzeiro, líder brasileiro, e temos outros menores. Então a gente faz várias TVs, a gente sempre tenta trabalhar, então, com o endosso de trabalhar com os líderes. E aí eu sou professor de inovação, acabei assumindo a Associação Brasileira de Startups, que é uma associação que reúne 2.500 startups no Brasil inteiro, e eu sou o presidente. Através da associação, eu acabei sendo chamado para o board do Ministério de Ciência e Tecnologia, para o programa Startup Brasil, que aporta dinheiro do governo federal em startups. Eu sou fundador da Sambatec e CEO do ano pela Pequenas Empresas Grandes Negócios. E fui eleito agora, esse é um prêmio recente, a semana passada fui eleito pelo MIT um dos 10 caras mais inovadores do Brasil, ao lado aí na lista global, ao lado do Zuckerberg e dos fundadores do Google. Só passar um videozinho rápido da ação para vocês entenderem o que a gente faz. Bom dia, qual que é o seu nome? Você não imagina o tanto de coisa que precisa acontecer por trás de um vídeo para que ele toque quando você clica no play. E nem precisa. Valeu, obrigado, gente. Precisa aplaudir. A minha parte preferida desse vídeo é quando o Pedro faz assim, e nem precisa. Gente, o que é o cenário que a gente vê hoje, né?
Primeiro, a gente está num momento em que a informação é acessível para todo mundo. Você pensa assim, moleque lá da Araguari, nem sabe falar direito. Vai para a Nasdaq falar para os caras. Eu fui falar na Nasdaq para os 100 fundadores das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Oracle, Dell, não sei o que, todo mundo ouvindo o que esse checão tem para falar. Então, quer dizer, todo mundo tem acesso à informação. Hoje, qualquer pessoa aqui dentro consegue ver vídeo de Stanford, vídeo do MIT, você consegue fazer qualquer coisa, né, ter acesso à mesma informação, aos mesmos livros que qualquer pessoa fora do Brasil. Isso faz que a competitividade aumente muito mais. Né? Acaba que começam a surgir aí competidores que você não esperava, e eu vou até falar um pouquinho mais à frente. E gera um cenário de extrema incerteza. Ninguém consegue planejar no dia de hoje com tanta certeza mais. Você não consegue mais fazer planejamento de 2 anos. Porque em 2 anos tudo mudou. Né? As coisas não acontecem mais como antigamente. Então a velocidade das mudanças é muito grande. E é isso um pouco que eu vou contar hoje para vocês. Né? Como é que essas startups estão fazendo para conquistarem mercados tão grandes? Porque surgiram agora essa nova geração de empresas que estão destruindo grandes mercados. Todos os grandes mercados vão ser revolucionados por uma startup. E eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês verem como empresas minúsculas estão destruindo mercados gigantescos. Né, a Embratel e a Intelig faziam por muito tempo propaganda na televisão para quem tinha o DDI mais barato. Enquanto isso, o Skype vinha destruindo todo mundo e tomou esse mercado. Todo mundo hoje faz ligação internacional usando o Skype. Acabou o mercado de DDI com uma startup minúscula. Né, quando você pega a EasyTax, está destruindo o mercado das cooperativas. Né, quando você pega o Waze mesmo, ele acabou com um mercado super tradicional e grande que já existia de GPS. Já tinha TomTom, Garmin, os caras cobravam caro, eram empresas gigantescas, uma empresa minúscula faz isso. Eu fiz um curso na NASA no final do ano passado e a gente teve a oportunidade de falar com o fundador do WhatsApp, antes deles serem comprados. Os caras tinham 30 pessoas dentro da empresa, já tinha mais de 350 milhões de usuários. 30 pessoas numa empresinha, né, minúscula lá em Santa Clara, nos Estados Unidos. Então você começa a ter competidores que não estavam previstos antes. Vários CEOs de empresas grandes, tipo, o CEO da Fiat me chamou outro dia, para falar, Gustavo, quem que é o próximo competidor da Fiat? Para onde vai esse mundo? Para mim, o próximo competidor da Fiat é o Google. Né, na NASA, a gente teve aula com um cara que fez o carro autônomo do Google, o carro que anda sozinho. O cara falou para a gente o seguinte, o Google não vai virar uma montadora de carro, mas o Google vai fazer com que qualquer pessoa possa ter o carro que quiser, na hora que quiser. Então você vai pedir aqui, eu quero uma BMW aqui na porta agora. Chega um carro aqui andando sozinho, te pega e te leva. E o Google vai lançar isso no mercado em 2017. Então a gente costuma achar que, não, mas isso não vai acontecer, então em 2017 o Google vai botar. Vai ser uma revolução. E eu falei isso para o CEO da Fiat. Eu falei para o CEO da Vivo, da Telefônica, que o maior concorrente dele não era Claro, é o WhatsApp. Antes do WhatsApp, né, ser comprado. Por quê? O WhatsApp destrói um mercado gigantesco de operadora. Você pega a receita, pega o balanço da Vivo, da Claro, são bilhões de reais em SMS que o WhatsApp está destruindo. Então, todas essas empresas minúsculas aqui estão destruindo mercados que são gigantescos, já consolidados. E as pessoas também mudaram. Elas estão mais conectadas, com grupos cada vez mais dispersos, é mais difícil achar as pessoas. Você não acha esse cara mais só na televisão. Como é que você anuncia para ele? Onde ele está? Ele está plugado, mas em qual device? Todo mundo achou que o mundo ia caminhar para a era da convergência. Tudo ia convergir num device só. O mundo caminhou para a divergência. Se você olhar a nossa televisão lá, onde fica a TV, do lado é cheio de aparelhinhos. Você tem uma Apple TV, tem um videogame, tem um set-top box da sua empresa de TV a cabo. Você tem cada vez mais coisas. Você não tem um negócio só que substitui tudo. Então o mundo... Fala, Renê, beleza? Então a gente tem cada vez mais opções. Né? E esses caras têm mais, nosso consumidor tem mais opções. E como é que essas startups estão entrando nesse mundo e por que elas fazem que elas conseguem lançar produtos com mais velocidade, que atinge mais gente? O que elas fazem que está destruindo esses mercados ou revolucionando esses grandes mercados? A primeira coisa que eu aprendi é que esses caras focam em nichos de mercado. A primeira coisa que uma startup faz é pegar alguma coisa minúscula, às vezes com um cara grandão não tem interesse de pegar, mas que para ela já é importante para caramba. Né? E aí a gente usa uma analogia lá dentro da Samba, que é pinos de boliche, que é focar em alguma coisa, tentar derrubar um pino primeiro, antes de derrubar o próximo. Né? E aí, quando a gente focou na nossa plataforma de vídeo, a gente falou, por que a gente não foca primeiro em grupos de mídia? Vamos pegar os maiores do Brasil, um ano depois a gente tinha 8 dos 10 maiores.
E aí depois a gente começou a correr atrás de outros segmentos, educação, né, corporativo e tal. Mas primeiro vamos derrubar um pino, e esse pino vai ajudar a gente a derrubar o próximo. E uma outra coisa que eu notei que vários fundadores de startup fazem, de sucesso, é pensar nessas 3 regrinhas aqui na hora de inovar. Você tem que ter um propósito. Por que você está lançando um produto ou serviço novo? Por que você está lançando uma empresa nova? Qual que é o seu propósito? Eu estou melhorando a vida de alguém? Tem gente que é especialista tem empresas, por exemplo, a Easy Taxi, melhora a vida das pessoas. Né, você pega um táxi aqui em São Paulo, você ligar para a radiotáxi e tal, o cara vai demorar um tempão, vai falar, não, daqui meia hora o táxi está aí. Chega meia hora, o cara não apareceu. Você não sabe cadê ele, quanto tempo vai demorar e tal. Esse táxi não, com um clique você consegue chegar nas pessoas. Então o cara tem uma proposta de valor clara, melhora a sua vida. É mais fácil comigo do que você tentar ligar direto. A segunda coisa é, você está arrumando alguma coisa que está errada? E aí tem gente que é especialista em arrumar coisas no mercado que estão erradas. A gente costuma pensar em inovação só como coisas tipo, nossa, tem que ser algo disruptive, né, que não existe ainda. Ruptura total com o que já existe. Não. Tem cara tipo Richard Branson, que é especialista em pegar no mercado coisas que já existem e transformar isso. O cara compra uma empresa de trem falida na Europa e transforma na empresa de trem mais legal da Europa. O cara pega a empresa de aviação e muda o jeito de voar. Né? Olha as indústrias olha as empresas que o Richard Branson tem da Virgin. Virgin Mobile, Virgin Trains, Virgin Banks, só mercado tradicional. Agora que lançou Virgin Galactic, que é algo ruptura. Mas fora isso, ele só corrige coisas que estão erradas. Aí você pode pensar, mas para outros caras é fácil, tal. Mas eu tenho um caso meu, né, da Samba, que é exatamente isso. Um dia eu estava sentado na mesa de um diretor da TV Globo, e o cara, olhando umas fitas lá no fundo da mesa dele, falei, o que é esse trem aí? É mineiro, né? A gente pergunta, o que é esse trem aí? É fita para envio de comercial. Se a Local Web quiser enviar um comercial para a TV Globo, ela tem que enviar por fita. Eu falei, gente, mas não pode. Até hoje esse aí. Mas não, gente, não é possível. Por que é assim? Não, porque sempre foi. Aí bateu um estalo na minha cabeça. Eu falei, não, então dá para mudar. E aí eu falei, a gente pode tentar mexer nisso? Se vocês derem conta, pode tentar. Faz uma proposta para a gente. Fizemos um sistema para interligar a agência de propaganda com a emissora de televisão. Pusemos para rodar na Globosat. 100% da Globosat rodando nesse sistema. Então tinha Sport TV, GNT, Multishow, tudo rodando na gente. Aí começamos a passar, fechamos com MTV, com Discovery, History e tal, fechamos tudo. E aí fechamos todos de canal fechado. Mas aí a gente voltou na Globo, falou, Globo, mas vocês têm o Tutu, nós precisamos de vocês nesse projeto. Né? E aí falamos, a gente está disposto a fazer todos os testes aqui, mas esse produto a gente fez para as grandes emissoras. E aí a Globo testou no Projac, testou em São Paulo, e assinou um contrato exclusivo, em que só a Samba podia receber comerciais de maneira digital para a TV Globo. Quando ela anunciou isso no Meio Mensagem, o maior jornal de mídia, né, do país, quando anunciou isso no Meio Mensagem, veio a maior empresa do mundo, chama Edstream, uma empresa que fica na Inglaterra, e bateu na nossa porta lá e falou, não, queremos comprar isso tem. Se você tiver um tutuzinho, nós estamos aceitando. E aí eles compraram 50% dessa empresa nossa, a gente montou um escritório aqui no WTC, contratamos o diretor da Fox no Brasil para ser o CEO dessa operação, e uma operação hoje tem 400 clientes, todos os comerciais da Coca-Cola, todos os comerciais do McDonald's, um monte de empresa gigante, chega primeiro nessa empresa e daí a gente distribui para as emissoras. Surgiu uma ideia, gente, baseada num questionamento, perguntar o que é esse trem aí, então pergunto mais sobre o que é esse trem para os outros. E a última coisa é prevenir que coisas boas desapareçam. A inovação, às vezes, pode estar nas coisas mais simples. Tipo o cara que pega coco. Imagina chegar coco gelado, coco mesmo gelado, lá em Araguari. Não chega. Porque o trem é longe, ainda é difícil chegar, é difícil transportar. Aí o que um cara fez? Fura o coco, põe ele numa caixinha. Qualquer lugarzinho que você for, abre lá, o freezerzinho da padaria lá, vai ter um quero coco lá dentro. Então, gente, às vezes a inovação é mais simples que a gente imagina. A gente fica pensando em coisas, né, de outro mundo, e às vezes o negócio é o cara só furar a coco e botar na caixinha. E eu sempre penso, não, aí eu fazendo plataforma de vídeo, o cara fazendo isso, ganhando dinheiro, muito mais que eu. Então, aí um caso interessante é do WhatsApp, né, que resolveu focar num nicho de mercado e resolver um problema simples, que é de envio de mensagem. Por que você precisa pagar para enviar mensagem, né, nos dias de hoje? O cara criou um aplicativo, no começo o WhatsApp era só envio de mensagem, gente, não tinha mais nada. Então, foca em coisas simples o bastante, né, e depois aí você vai ampliando o seu core. Né? Uma outra coisa que eu tive a oportunidade de estudar na Califórnia com um cara que criou o Netscape. Netscape foi o primeiro browser da internet,
né, ele foi um dos criadores, era o CTO do Netscape. E uma coisa que eu aprendi lá, isso, né, alguns anos atrás, foi que as startups americanas, os caras planejam mais e fazem menos. Os caras têm um pensamento muito mais de, cara, vamos testar, vamos colocar em prática e vamos ficar menos, né, confabulando, planejando e tal. E eu acho que a gente, por ter muito medo de errar, o brasileiro ele sempre pensa assim, não, vamos tentar fazer de tudo aqui no papel para provar que esse projeto está certo. Então você vai pegar todos os dados que falam para você que o povo vai querer comprar, então na hora que você puser no ar, você vai falhar, vai dar errado. Com certeza, você pode anotar, vai dar errado. E aí tem uma regra do exército canadense que é legal pra caramba. Por mais que eu nunca tenha visto o exército canadense em nenhuma guerra, até procurei num livro antigo que guerra que o exército canadense foi, não tem. Mas eles têm uma regra legal pra caramba. Que guerra que o bravo exército canadense ganhou? Não existe, o cara não ganha guerra nenhuma. Mas os caras têm um negócio legal que fala que entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que isso quer dizer? Né? Na época que não tinha GPS, você pegava um mapa e abria o mapa na sua frente, tem um rio passando aqui. Aí você olha no chão, não tem um rio. Acredita no que você está vendo. Né? Não começa a nadar na areia, não. Acredita no que você está vendo. Isso para o empreendedor vale para caramba. Que é tipo, bicho, você está vendo no seu mapa aqui, no seu planejamento, você vai vender para 1% da China, no final do ano você vai comprar um iate. Cara, vê se a realidade é isso mesmo. E pega a minha história lá do começo da ação que eu contei para vocês, que a gente era uma empresa de joguinho para celular, viramos outra empresa. Porque o mundo estava levando a gente para outro caminho. Se eu ficasse preso no plano de negócio, possivelmente a gente não estaria onde está. Então, eu acho que essa regra é legal para caramba. E eu trouxe um exemplo do Flickr, que o Flickr era um joguinho online. O Flickr é o maior repositório de fotos do mundo, era, né? Depois o Facebook passou. Mas é tipo o YouTube das fotos. Existia um joguinho online chamado Game Never Ending. Esses caras, o marido e a mulher montaram um jogo na faculdade, puseram o joguinho, o jogo era ruim pra caramba, vocês puseram os screenshots dele, não tem coisa mais feia. Mas no jogo, tinha uma área dentro do jogo que as pessoas podiam compartilhar fotografias. Então você ia lá, punha sua fotinha lá no jogo, outra pessoa podia entrar lá no seu perfil e ver as suas fotos. Os caras falaram, bicho, nosso jogo é ruim pra caramba, mas esse negócio de foto é bom, tá dando certo, o povo quer ver a foto. E por que a gente não muda o nosso produto? E os caras mataram o Game Never Ending e fizeram o Flickr, vendido por $100 milhões por Yahoo. Não existia no plano de negócio inicial do Flickr virar o que virou. Mas por que eles viram? Experimentação, os caras testaram, validaram outras ideias ali dentro, mas né, eles precisavam fazer isso colocando algum produto no ar. Então você vai ver que a história de várias empresas ela é assim, ela não é linear. Né? Ah, não, esse cara pensou e desde o começo deu tudo certo. Não, as coisas dão errado, desde o começo, até o fim. Aí tem uma estratégia que bate com isso aí, que é a estratégia de fail fast, que é falhar rápido. Quanto mais rápido você falhar, melhor. A gente tem muito medo de falhar, de dar errado. Gente, mas falha rápido, falha constante e falha barato, sem gastar muito dinheiro. Aí você vai ver o tanto que as coisas funcionam melhor. Experimenta mais, mas experimenta mensurando. Também não é botar lá no ar e deixar para ver. Não, vê o que dá certo ou não. Mas tira as ideias do papel. Muita gente fica com ideia na cabeça e não tira esse negócio. Então testa esse produto, coloca ele no ar e começa a mensurar o resultado. Você vai ver como é que as coisas funcionam muito mais... Né, as coisas dão muito mais certo assim do que você tentar adivinhar o que as pessoas querem. Então testa, valida, escuta o seu cliente, volta, coloca de novo no mercado e tal. E aí o PayPal é um case disso. O PayPal falhou 3 vezes até virar o maior sistema de pagamento online do mundo. Ele tentou 3 vezes, deu errado 3 vezes. Se você pegar a história de vários empreendedores, conversa com o Romero lá do Buscapé. A história do Buscapé não é uma história de sucesso do começo ao fim. Ela dá errado várias vezes, mas o cara vai mudando, vai remodelando, vai mexendo no modelo de negócio. Só que ele só consegue mudar se ele um dia colocar isso no ar. Tira a ideia do papel, coloca essa ideia em prática e começa a testar. E aí volta para casa, refaz, coloca né, no mercado de novo. A Samba hoje tem 3 empresas, a gente acabou de comprar mais uma, são 4. Todas as empresas que a gente entrou, todos os negócios que a gente montou, nós somos líderes de mercado. Em todos esses negócios. E sem conhecer a fundo nenhum desses negócios. Eu nunca trabalhei em empresa de televisão. Nunca trabalhei em nenhuma empresa que, na verdade, do lado de lá, de educação e coisa. E a gente está revolucionando esse mercado por quê? Porque a gente está perto do cliente, a gente pergunta para o cara. A gente testa, coloca o protótipo. Lembra que eu contei a história engraçada lá da Band? Colocar o protótipo, o Japinha falando da história. O que eu estava fazendo ali? Validando a ideia. Esse negócio funciona, não funciona? Testando para ver se na prática aquilo lá funciona. Porque a ideia na minha cabeça, não, isso aqui todo mundo vai querer comprar. Mas alguém me falou se vai querer comprar ou não? Alguém assinou um contrato? Então eu sinto muita falta disso nos empreendedores. Uma outra coisa é que futuro... Quando a gente está falando de futuro, a gente está falando de incerteza. Lembra lá atrás que eu tinha falado de incerteza? Está cada vez mais incerto, difícil de planejar o futuro. Tem um cara que fala que existem ciclos de crescimento e declínio. Ele chama Kondratiev.
né, um cara que morreu tem uns 200 anos, e ele escreveu uma teoria que chama ciclos de Kondratiev, Kondratiev Waves, as ondas de Kondratiev, que ele fala que o mundo tem ciclos de crescimento e declínio. De 50 em 50 anos, as economias globais crescem, têm ascensão, e depois, nos próximos 50 anos, elas desabam. E aí você pega os ciclos de Kondratiev, eles são cada vez menores. Né? Você pega, por exemplo, o Eike Batista, era o cara mais rico do mundo, mais pobre do mundo. Então você começa a ter ciclos cada vez mais rápidos de ascensão e declínio. Em pouco tempo, o mundo muda muito rápido. Então as pessoas tendem a pensar que tudo é uma continuação do passado. Ah, tinha carro, as pessoas imaginavam que o carro nos anos 2000 iam voar. Né? Os carros iam voar, não voam. Né? As pessoas achavam, o pessoal lá de Goiás, achava, por exemplo, que no ano 2000, que o homem foi à Lua uma vez, que no ano 2000 ia ter pousado o Rio Quente na Lua. Não tem, gente. Que o povo ia passar o final de semana na pousada do Rio Quente. Não existe isso. Então a gente tem que pensar que o futuro não é tão linear como a gente imagina. E para isso a gente tem que ter produtos que vão bem quando a economia vai bem e produtos que vão bem quando a economia vai mal. O que vai bem quando a economia vai mal? Reforma, loteria. Né? Esses trem vão bem quando a economia vai mal. E outras coisas vão bem quando a economia... Então você pega uma concessionária, por exemplo, ela tem lá a parte de carro novo, carro usado e mecânica. O que ela está fazendo? É de portfólio, né, para diferentes etapas. Se a economia estiver ruim, o povo vai consertar mais o carro, vai comprar mais carro usado. Agora carro usado não vende, o povo, né, compra mais carro novo. E eu trouxe a história da Alemanha, que mostra que a gente tem muita memória fraca. Então eu trouxe uma história recente da Alemanha para ver como o mundo muda rápido. Né, pensa que eu sou um viajante no tempo, eu volto antes da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, tem uma plateia aqui, todo mundo falando alemão fluente, eu falo assim, gente, hoje a Alemanha é um país rico. A Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial, um dos primeiros países a se industrializar junto com a Inglaterra. Tinha se juntado com a Prússia e virou uma potência na Europa. A Alemanha virou uma grande potência, todo mundo aqui está rico. Eu falei, gente, então, tem um problema. Vocês vão entrar numa guerra. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sai totalmente devastada da guerra. Sai destruída. A Alemanha, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ela perde exército, perde território, e a inflação da Alemanha vai para 3.000% ao ano. Pior que da Dilma aqui. Então, o treco a Alemanha entra numa crise pesada mesmo. Tinha gente que morria de fome na rua. Tinha carrocinha que passava recolhendo as pessoas na rua. Aí vocês vão desesperar, falam, nossa, vai ser assim o futuro. Não, mas calma, porque vai entrar um cara aqui e vai fechar o país. O Hitler, quando ele entra na Alemanha, ele fecha o país e o país vira uma potência de novo. Ele fala, agora a gente só consome o que é produzido aqui dentro. Né? A economia da Alemanha vai lá para cima. Os caras viram uma mega potência. Aí vocês vão ficar todo mundo feliz, porque, pois esse cara é meio pirado. Ele vai entrar em guerra com a galera. E aí, depois dessa Segunda Guerra Mundial, vai ter um muro que vai cortar a capital do seu país, vai ter parente seu que vai ficar do lado de lá, parente seu do lado de cá, país totalmente destruído de novo. Aí vocês vão começar a chorar, os que já sobreviveram, né? Porque a maioria morreu, não sei. Mas o povo vai começar a chorar. Eu falo, não, mas tem um negócio. A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, agora recentemente, é uma das 4 potências do mundo. Então, olha a história recente da Alemanha e vê como a Alemanha tem altos e baixos. Então, por isso, a gente tem que experimentar muito mais e planejar menos, porque ninguém sabe como é que vai ser o futuro. Né? Não sabe o que acontece depois. Então, começa a olhar o passado e ver que o futuro não é tão linear assim. Tem uma regra do Peter Drucker que fala que small is beautiful, que é mantenha a sua empresa pequena por mais que ela cresça. O problema de várias empresas, quando a gente está falando de inovação, é que esse cara, na hora que ele começa a crescer, ele perde aquele negócio de por que eu cheguei até aqui. Ele perde o porquê de estar lá. Então, eu lembro de visitar o Twitter, tinha 15 pessoas no Twitter, no começo do Twitter, um cara sentado na frente do outro. Todo mundo assim, um na frente do outro. Eu falei, gente, mas o que esse povo senta assim? Será que eles não têm dinheiro para comprar uma sala, um trem maior? Mas o que era o negócio? É para fazer informação circular. O problema das empresas é que o cara monta uma empresa, tem 4 funcionários, já põe uma sala de presidência, sala da vice-presidente de diretoria, não sei o que. O cara começa a botar barreira na frente de todo mundo. E aí que a informação começa a não circular. A gente já na ação, nós temos uns 800 metros quadrados abertos, assim, ó. Todo mundo senta do lado do outro. Eu sento do lado do estagiário, o cara senta, todo mundo está conversando o tempo inteiro. Trocando figurinha do álbum da Copa e tal. Então, funciona assim. Esse é o novo mundo agora. E aí a gente tem uma parceria global com o MIT, em que o MIT, eu estudei no MIT, quando eu voltei, eu trouxe uma parceria em que todo ano o MIT envia alunos de MBA para ficar lá dentro da Samba. Então, eles já mandaram cara da Apple, do PayPal, do Facebook, tem 7 anos que eles mandam gente para cá. O MIT escolheu 40 startups no mundo e falou, vou ajudar esse moleque.
Acho que eles ficaram com dó da gente, falaram, ajudar esses caras lá. Daí manda aluno de MBA para ficar lá dentro da gente. E a primeira turma que veio, a gente queria colocar um monte de processo, balance scorecard, um monte de coisa dentro da empresa, para fazer a empresa girar organizadamente. Tinha 10 pessoas dentro da empresa. E o cara falou, bicho, não copia os processos da IBM antes de você ter o tamanho da IBM. O que ele quis dizer? Não engessa a sua empresa antes de você ter o tamanho que precisa ser engessado. Cria uma cultura em que a informação circula rápido, mesmo que informal e tal, mas cria um DNA que isso aqui vai perpetuar dentro da empresa à medida que ela cresce. Então, essa frase ficou sempre na minha cabeça. E aí, eu trouxe um case do Gmail, do Google, que ele fala que, dentro do Google, eles têm muito essa teoria. Se você chegar no Google, lá em Mountain View, tem 10 mil funcionários só em Mountain View. Mas você pega o Gmail, tem um time que cuida do Gmail, mas dentro do Gmail, tem um time de 3, 4 pessoas que cuidam do chat do Gmail. Os caras só ficam mexendo no chat do Gmail. O que eles estão fazendo ali? Mexendo, ali é como se fosse uma startup. Eles têm autonomia para mexer. Imagina se toda mudança em cada coisinha do produto tivesse que ir para a diretoria do Google aprovar. E é assim que funciona num monte de empresa aqui. Qualquer mudança que você quer fazer, tem que esperar a aprovação de diretoria, da alta cúpula da empresa e tal. Cara, às vezes é mudança minúscula. Então o Google, como é que ele consegue ter tanta agilidade no desenvolvimento de produto e lançar tanto produto? Assim, né, criando uma lógica em que tem várias startups lá dentro. E todo mundo tem autonomia ali dentro. E essas empresas, elas tratam o colaborador como rei. Então, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na Samba, e que eu acho que a melhor coisa que eu faço na Samba é conseguir chamar pessoas, conquistar pessoas para trabalharem para a gente, que são do mais alto nível. E eu aprendi isso entendendo que as pessoas mais geniais que eu já conheci não trabalham só por dinheiro. Esses caras trabalham por um sonho. Então, eu acho que mais do que vender benefício, né, meu vale transporte melhor que o seu e tal, vende um sonho legal. As empresas precisam vender um sonho de qualquer porte, porque as pessoas só vão trabalhar lá se ela realmente acreditar naquilo ali. Né, qual que é o propósito? Por que eu estou nesse grupo aqui? O que você faz de diferente? Qual que é o sonho que você tem? E esse sonho tem que ser remontado o tempo inteiro. Então, venda um sonho, você vai ver como você vai começar a atrair gente do mais alto nível. Né, e aí eu trouxe uma teoria, que é a teoria dos vidros quebrados, que é no pessoal de Stanford. Os caras fizeram um carro, pegaram um carro e puseram um carro no Bronx, Nova York, os manos, puseram outro carro em Palo Alto, região rica, Califórnia. Aí, os caras do Bronx, lá nos anos que não existia ainda a severidade lá em Nova York, né, a tolerância zero, a galera do Bronx destruiu o carro. Pichou o carro, arrancaram as rodas, tal, quebraram os vidros, assim. Então, aí o povo fala que é corintiano, não tem nada a ver. Os caras quebraram mesmo, arrebentaram com o carro. E aí o carro em Palo Alto, o mesmo carro, com o mesmo tempo, estava intacto, ninguém tinha mexido. Aí os caras falaram, não, beleza, até aí a gente entende. Os manos lá gostam de quebrar, a galera riquinha não gosta. Beleza, mas vamos fazer um teste diferente. Vamos quebrar um vidro do carro aqui. E aí vamos ver o que acontece. Os caras quebraram o vidro do carro lá de Palo Alto. Pouco tempo depois, o carro estava totalmente destruído também. Então eles viram assim, as pessoas se movem de acordo com outras pessoas. Como as outras pessoas se comportam. Você vê um monte de lixo no chão assim, você passa lá e joga mais um papel no lixo, porque já tem muita gente já jogou ali. Então o mundo é feito de comportamento de manada. E isso vale para dentro das empresas também. Se você está numa empresa em que todo mundo à sua volta não está nem aí com inovação, não quer pensar diferente, não quer fazer nada diferente, cara, você pode ser o cara mais inovador do mundo. E eu trabalhei em empresa de plano de saúde. Em que tudo que eu falava, os caras falavam assim, bicho, a gente vende plano de saúde, cara. Aqui você dá um cartão pro cara, o cara vai no hospital e usa, não tem mais nada. E eu ficava frustrado com aquilo, mas chega uma hora que você olha e fala, cara, ninguém aqui está nem aí com isso. O que eu estou fazendo aqui? Né? E é a mesma coisa o inverso. Se você cria uma teoria, se você usa a seu favor, quer criar uma teoria de inovação, né, um DNA de inovação dentro da sua empresa, as pessoas que entram, ela acaba entrando naquele ritmo. Porque senão ele vai se sentir fora. Pô, só eu que não faço nada aqui, todo mundo aqui busca coisa nova, traz produto novo, serviço e tal. Então, pensa nisso. E 37 Science é a empresa que fez o Basecamp, né, que para mim é uma das startups mais quentes do Vale do Silício, fez tudo sozinho, sem levantar dinheiro e tal. O único investidor deles é o dono o Jeff Bezos, né, dono da Amazon. E esses caras conseguem criar uma cultura de trabalho fora de tudo que existe, assim, totalmente fora da caixa. Uma cultura de inovação, um DNA de inovação. Ele tem um livro recente dele em que ele fala como ele consegue gerenciar a gente sem ninguém ir no escritório. A maioria dos caras dele trabalham remotamente, só vai no escritório de vez em quando. E ele acha que o problema das empresas são gestores e as reuniões. Né?
Então é bem legal, porque é um novo paradigma aí de DNA interno mesmo da empresa. Uma outra coisa legal, isso aqui é um artigo do Philip Kotler, que ele fala que a guerra agora é entre redes de empresas e não entre uma empresa contra a outra. Então, se você fala, lembra a primeira lei lá, era que você tem que focar num nicho de mercado, ficar especialista no negócio. Essa lei aqui ela é complementar, porque ela fala assim, se você é especialista no negócio, atrai gente que agrega valor para a sua empresa. Atrai parceiros que agregam valor para o seu negócio. Se você pegar a Apple mesmo, pega o celular da Apple. A tela do celular da Apple, quem faz é a LG. Não é a Apple que faz. Os HDs da Apple são a SanDisk que fazem. As antenas da Apple é a Qualcomm. A câmera da Apple é a Sony. Então, a Apple não está reinventando a roda para essas coisas. O que ela foca? Em design, usabilidade e o ecossistema em volta dela. Então, por que as startups ou as menores empresas têm que criar tudo? O empreendedor geralmente, não, eu quero fazer tudo, eu quero ser a solução completa e tal. É impossível fazer, porque em cada coisa dentro dessa solução tem uma empresa que faz isso muito bem. Então, lembro de cliente nosso, tipo o Boticário, chegar para a gente e falar, eu quero usar também, a gente vai usar essa plataforma, eu também quero que vocês produzam vídeo. A gente não produz vídeo. Eu não sei se aquele microfone peludo, para que serve aquilo? Parece um gatinho. Eu vou aprender aquilo, para que usa aquele guarda-chuva, gente, na hora de filmar e tal? Eu não entendo daquilo, mas a gente vai ter que aprender tudo isso. A gente chama parceiros que têm capacidade de fazer isso, que fazem isso com qualidade. Então, foca num nicho de mercado e atrai esses parceiros. E aí monte um ecossistema em volta da sua empresa. Aí tem uma empresa legal, chama Rock Content, que eu sou do conselho deles. Esses caras, um empresário de Belo Horizonte, tem 12, 15 funcionários, levantou investimento com um fundo americano, um de Nova York, alguns aqui do Brasil, abriu a investidoras dele, a RBS, a investidora deles. O que eles fizeram? Marketplace de jornalista. Eles têm 2.000 jornalistas numa ponta, a local web é cliente deles. E tem esses caras, e tem os clientes na outra ponta. Mais de 200, são 250 clientes. O que eles fazem? Eu preciso escrever artigo para o meu blog, mas eu não consigo escrever artigo para o meu blog. Não, cara, me fala o assunto, a gente vai escrever para você. Só que ele não tem esses funcionários, é tudo sob demanda. Ele tem jornalista especializado em várias áreas e essas pessoas vão criando conteúdo sob demanda para ele à medida que os clientes vão demandando na outra ponta. O cara criou um negócio, essa aqui vai ser uma empresa, assim, ruptura total no mercado de mídia, tanto que a Abril e a RBS investiram, porque criou um modelo de negócio que ele consegue ter 10.000 clientes numa ponta sem aumentar o número de funcionários. O cara vai continuar com 20, 30 funcionários, que é igual o WhatsApp. Então, esse é o futuro das empresas. Criar ecossistema em volta do seu negócio, não tentar fazer tudo. Imagine se ele quisesse contratar os 2.000 jornalistas para trabalharem para ele. Ia inviabilizar o negócio dele. Uma outra coisa que foi legal, a gente todo ano, o nosso investidor manda a gente para ir num evento nos Estados Unidos, numa praia chamada Half Moon Bay. É uma praia na Califórnia, em que eles levam sempre gente diferente para falar para a gente. Então, o ano passado, foi o CEO do San Francisco 49ers, que é o time de futebol americano de São Francisco, mostrando como é que funciona um time de futebol americano por dentro, que é um negócio, uma doideira. E o ano retrasado foi o cara que era o general da US Navy SEALs, que é a tropa de elite da Marinha Americana, que são os caras que pegaram Bin Laden. E esse cara foi falar para a gente como é que eles treinam tropa de elite. Como é que a Marinha Americana, que tem uma tropa de elite pequena ali, dos fuzileiros navais, esses US Navy SEALs, onde são realmente o mais alto nível dentro da Marinha, como é que ele treina esses caras? Então, além de carregar toco de árvore nas costas, tal, que não tem nada a ver com a gente, ele falou uma teoria que é legal pra caramba, que é uma teoria usada pelo exército americano, que chama Power to the Edge, que é depoder as pontas, depoder as pessoas. Esse cara explicou pra gente que para você treinar a tropa de elite, primeiro você tem que recrutar bem, você tem que ter os melhores, então você tem que vender um sonho bom, que é, não, cara, você vai carregar o maior toco de árvore nas suas costas, você vai matar muito barbudo. O cara diz, isso aí. E a segunda coisa é você dar poder para esse cara tomar decisão. Porque imagina que o cara está buscando o Bin Laden, ele abre uma porta lá e encontra o barbudo na frente dele. Ele vai ligar no Pentágono e fala, estou com o cara aqui, o que eu faço? Mata ele, corro atrás dele, tal, tá com uma pedra nele. Não, bicho. Você tem que saber o que fazer. Você tem que saber que, não, vou dar um tiro nele e depois eu jogo o corpo dele no mar. Você tem que... Ou saber as mentiras que você conta. Então, você tem que saber exatamente o que fazer. Esse é o ponto dentro das tropas de elite. Tem dentro da Apple, tem um cara que veio pela MIT lá na Apple, que ele tem ele estava falando para ele participou da construção do iPhone 4. E aí ele falando que ele sentou numa reunião com o Steve Jobs,
e eles estavam vendo o iPhone 4 e o Steve Jobs passou a mão embaixo do iPhone e tinha 2 pininhos, dois parafusinhos, passou a mão e o parafuso estava um pouco para cima. Aí ele falou assim, cara, o que esse parafuso está para cima? Quem é o DRI de parafuso? Que a Apple chama de Direct Responsible Individual. Quem é o responsável direto pelo parafuso dentro da Apple? Para tudo dentro da Apple, tem um cara que tem um poder de decisão. Que é tipo, vamos fazer parafuso, tem um cara que é o DRI. É lógico que esse cara foi demitido. Eles trocaram, agora tem um novo. Mas esse cara lá, eles teve o iPhone 4, se você passar a mão embaixo, ele tem um parafusinho lá que você não consegue sentir ele. E ele, para você abrir ele, por exemplo, você só consegue abrir com uma chave especial. Porque é um parafuso patenteado pela Apple. Você não consegue abrir ele com chave Phillips, tá? Você tem que comprar no eBay. Então, os caras criaram uma cultura lá dentro de dar poder de decisão. Cara, você é o cara melhor de parafuso, então você vai tomar decisão. Isso dentro das nossas empresas, a gente tem que usar também. Mesmo que seja assim, cara, você é o cara do blog. Esse cara não quer dizer que ele vai escrever tudo para o blog. Mas é o cara que vai correr atrás das outras pessoas. Cara, escreve lá para mim e tal. Porque se você der o poder para um cara, você vai ver o tanto que ele vai tratar aquilo melhor. Parece que aquilo lá é dele, é a empresa dele. E a última coisa, a penúltima coisa, é usar o cliente como forma de inspiração. Usa o cliente como inspiração para evoluir seu produto. A gente tem medo de perguntar, mas começa a perguntar para os seus clientes. O SBT, por exemplo, que é nosso cliente, a gente vai fazer uma feature nova lá de Analytics, a gente leva lá para o SBT, leva para o Diego, o que você acha? É bom, é ruim? E aí a gente volta para trás, refaz esse negócio, melhora de novo e tal. Por quê? Eles que usam, mais do que a gente. Então, por que eu não vou perguntar para o cara que compra? Então, a gente tem que ter uma cabeça aberta e criar soluções baseadas na demanda real do cliente. Eu acho que a maioria das empresas, elas têm problema em encontrar soluções para problemas reais. Então, o primeiro macete que eu acho que todo mundo devia ter, na hora de pensar em alguma coisa nova, é qual o problema que eu resolvo. Eu estou resolvendo um problema real de alguém, aí volta lá no propósito e tal, mas qual o problema que eu resolvo? Responde essa pergunta. Porque às vezes não tem problema nenhum que você resolve. Você tem uma solução super inovadora que não resolve problema nenhum. Então pensa nisso. E aí o caso que eu trouxe é da Starbucks, que criou um portal chamado My Starbucks Idea, onde qualquer pessoa pode ir lá e dar uma sugestão. E outras pessoas que vão dar sugestão também podem votar nas melhores sugestões que já foram dadas. Então você pode ir lá e falar assim, Starbucks, eu acho que suco de uva com café é legal, é gostoso. Minha avó fazia para mim, é uma delícia. Então aí beleza, aí você vai lá e dá a sugestão. Outras pessoas entram lá e começam a votar na sua sugestão. Ele fala, não, suco de uva é gostoso mesmo e tal. Tem 3 estrelinhas lá, essa sugestão vai subindo. Aí a área de pesquisa e desenvolvimento da Starbucks pega esse negócio, põe lá em Seattle. Põe uma loja em Seattle para testar. Não, está vendendo bem em Seattle. Põe na Flórida agora, porque às vezes é o tempo. Não, na Flórida vende bem. Põe no Texas, não sei o que, então virou um produto. O cara desenvolve o produto agora com muito mais agilidade e facilidade do que no método tradicional, que é tipo, tenta fazer um produto perfeito aqui, aí coloca no mercado. Não é isso que o povo quer. Volta para trás, coloca de novo. Então, vai para uma lógica de ouvir mais o cliente. E tem várias empresas que estão indo nisso aqui. A American Airlines, a Dell, tem várias que já tem portal onde você pode dar dicas de melhoria de produto. E aí eu trouxe um último caso aqui, que na verdade é uma última regra, que é um bônus aí, que é a regra de diferenciação por atributos irrelevantes. A gente acha que diferenciação, você precisa diferenciar seus produtos só por coisas que realmente você tem que ter muita tecnologia ou coisas super diferentes. E eu aprendi com o pessoal da Procter & Gamble que dá para você fazer diferenciação com atributos que não têm relevância nenhuma. Se você chegar no supermercado, por exemplo, você pega uma pasta de dente, tem lá uma pasta de dente com cristais de Fresh Mint. Aí você olha e fala, nossa, cara, que doido, cristais de Fresh Mint. Ou bolhas de oxigênio, eu adoro comprar pasta com bolhas de oxigênio, que não tem relevância nenhuma. Outro eu comprei uma que é 4D, eu falei, eu não sei como é que é o 4D, eu quero ver como é que funciona. E são 4 listas dentro, eu falei, droga, me enganado. Porque eu falei, eu conheci o 3D, mas o 4D não entendo. Então, às vezes, gente, a gente pode usar também diferenciação por atributos que não são tão relevantes. Cartão de crédito. Manda um cartão de crédito para sua casa novo, black, bonitão e tal. O cara faz a mesma coisa que o outro, mas não, é novo, a experiência é nova, é um atributo totalmente irrelevante. O grande segredo, o grande final aí que eu queria deixar para vocês, a frase que eu queria deixar é parar de falar e começar a fazer. Todo mundo tem muita ideia, tem vários projetos legais e tal, mas não faz, não coloca em prática. E uma coisa que eu fiz muito, e tomei muito não, e o povo geralmente depois quando eu saio aqui fala assim, não, mas parece que tudo é fácil. Não, é difícil demais. Mas uma coisa que eu sempre aprendi
é que você tem que testar, tem que fazer. Qualquer ideia nossa, a gente está com a ideia agora de marketplace de conteúdo, criar um marketplace de conteúdo para a empresa e tal. Primeira coisa antes de fazer qualquer passo de desenvolver tecnologia e tal, vamos validar a ideia. Fomos lá na Fiat, isso aqui te interessa? Fomos na Oi, não sei o que e tal, interessa, sei o que. Começamos a validar a ideia, pronto, vai virar um negócio. Mas primeiro valida, coloca essa ideia em prática. Aí você faz um outro passo, agora põe uma carinha no produto, leva lá, vê se interessa. Cada etapa vai colocando, tirando esse negócio do papel. E aí você vai ver o tanto de coisa que você tinha imaginado, que na hora que você põe em prática, as pessoas vão te falar ou outras coisas, tipo, já existe um cara que faz isso, ou desse jeito não, mas se você mudar, isso aqui melhora. Mas você só vai conseguir isso se você perguntar para as pessoas e conversar com elas. Então tá aí, obrigado, gente. Meus contatos, meu Twitter, meu e-mail, estou à disposição. Obrigado, Gustavo. Só um recado para você.